pessoal, tudo bem? Estamos aqui trazendo mais um conteúdo da matemática e vamos falar de frações. O que seria fração de fração? Eu peço que você acompanhe esse vídeo, essa aula, até o final, para que você compreenda bem o raciocínio, o entendimento sobre frações. E o assunto é relacionado à multiplicação de frações. Conteúdo muito pedido em provas de vestibular, em concurso público. Não é apenas um conteúdo de ensino fundamental. Então, se você quer aprender, não basta você assistir até a metade do vídeo. Tenha um pouco de paciência, assista o vídeo todo para que você consiga ter o conteúdo visto de melhor forma e também poder ser ajudado através disso. Então vamos à aula. Aqui no quadro branco temos um exemplo que vai mostrar mais ou menos a ideia do que seria o que eu estou falando. Fração de fração. Olha só, uma grande área de plantio será dividida em 4 partes. Numa delas, o fazendeiro resolve plantar feijão. Entretanto, ele decidiu que deixaria 1/3 para o feijão dessa parte. Qual a fração da área de plantio? Muito bem. Então eu tenho uma área, uma grande área de plantio, aqui, ok? Eu tenho uma área, essa área o fazendeiro se dedicou a plantar, então ele pensou em que ele pudesse dividir essa área em 4 partes. 4 partes. Vamos supor que essas 4 partes estão de mesma medida, não estou usando régua aqui, tá? Mas vamos supõe-se que sejam realmente 4 partes iguais, não são, mas vamos supor que seja. E das 4 partes da área de plantio, ele destinou aqui, ó, das 4, uma só para o feijão. Uma só para o feijão, ok? Uma dessas partes. Muito bem. Só que, pensando melhor, da parte que ele destinou ao feijão, ele resolveu não destinar toda ela para o feijão. Ele pensou em fazer que 1/3 dela fosse para o feijão. Então ele dividiu em 3 partes, a parte que era do feijão e uma das partes apenas ele pensou em destinar ao feijão. Aí ele pergunta, qual a fração da área de plantio que ficará livre? Ou seja, que não vai ter o feijão plantado. Muito bem. Isso daqui representa uma multiplicação entre frações. Você veja que, a princípio, ele dividiu em 4 partes e uma delas era para o feijão. Então, isso daqui, ó, toda era para o feijão. Ok? O resto das partes seria para o que ele quisesse plantar, tá? Depois, pensando melhor, da parte destinada a feijão, ele reservou 1/3 só de feijão, para o feijão. Então, dividido em 3 partes, pegou uma só. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso daqui, quantos quadradinhos eu tenho no total aí? Pode contar. 12, ok? Então, na verdade, se eu considerar que a parte destinada ao feijão é só uma partezinha das 12, eu tenho a fração 1/12. Correto? Muito bem. Agora, inicialmente, o terreno estava dividido em quantas partes? Bom, inicialmente, o terreno estava dividido em 4 partes iguais. Ok? Sendo que uma delas seria para o feijão. Inicialmente era isso. Então essa fração aqui, ó, inicialmente, representa 1/4. Ok? Depois ele pensou que das 4 partes que ele fez aqui, que ele dividiu, uma das partes para o feijão, não seria necessário fazê-la toda ser usada para o feijão. A parte que ele pensou para o feijão, ele pensou melhor, não vou usar toda essa parte para o feijão. Vou usar 1/3 dessa parte. Então,
Eu divido isso aqui em 3, eu vou usar 1/3. Da parte do feijão eu vou usar 1/3. Então, isto daqui é 1/3. Ora, a pergunta é basicamente o seguinte: quanto é 1/3 de 1/4? Ou seja, quanto é a terça parte de 1/4 do todo maior, da parte maior? Quanto é 1/3 do 1/4 que já tinha sido separado do inteiro total? 1/3 de 1/4. Se você perceber que graficamente aqui, ó, nós encontramos 1/12, esse 1/12 na forma de operação numérica é a multiplicação entre as duas frações. Repara que se eu multiplicar o numerador pelo numerador, aqui ó, 1 vezes 1 dá 1. Se eu multiplicar 3 vezes 4, eu tenho 12. Ou seja, quando você tem uma fala da seguinte coisa: eu quero, por exemplo, 1/4 de 1/5. É, na verdade, 1/4 vezes 1/5. Ou, eu quero saber quanto é 3/4 de 4/5. Então, é 3/4 vezes 4/5. Então, se trata de saber quanto é uma parte de outra que já tinha sido partida do inteiro. Vamos a alguns exemplos para você entender melhor. Então, agora vamos a esses exemplos aqui para entender melhor. Olha só. Quero saber quanto vale 1/3 de 2/3. E também quero saber quanto vale 1/4 de meio. Aqui, primeiro. Sempre a segunda fração é a parte maior do todo. Então, eu tenho todo dividido em 3 partes. E eu tomei 2. Então, 2 partes. A primeira e a segunda parte. Muito bem. Isso aqui é 2/3. Eu quero saber dessa parte que eu tomei, do todo, a parte maior, quanto valerá 1/3 dessa parte. Então eu vou considerar só a parte pintada. Eu quero saber quanto vale 1/3 de 2/3. Então eu vou fazer até de outra cor aqui, ó. Vamos lá, olha só. Então quantas partes eu tenho que dividir essa parte aqui? Eu tenho que dividir em 3 partes. Olha só. Vamos considerar que está certinho aqui, né? O que me importa é as partes pintadas, mas eu cheguei até aqui, tá? Eu fiz as linhas horizontais até o final, mas a parte que eu tenho que considerar é a que está pintada, porque é o que vale 2/3. A parte que eu tomei. Então, dessa parte aqui, ó, dessa parte, eu quero apenas 1/3. Então, aqui tem uma parte, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, 1/3 seria isso aqui, ó. Das 3 partes, essa, essa e essa, eu estou pegando esta daqui agora. Ou seja, considerando apenas a parte em verde, qual fração que representa isto daqui? Bom, eu tenho aqui 3 quadradinhos verticais e 3 horizontais. Então, são 9 no total. 9 quadradinhos totais. E quantos apenas eu estou considerando? Apenas os de verdinho. Então, 2/3. Veja que a multiplicação que está ocorrendo aqui é 1/3 vezes 2/3. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 3 é 9. Eu estou lhe explicando, além de fazer a conta, a forma gráfica de representar isso. Eu poderia falar desse assunto, seria muito mais simples de explicar, assim, ó. Quando estiver uma fração de outra, é só multiplicar as duas. Seria até mais fácil de explicar. Mas eu estou mostrando graficamente que isto acontece. Ok, agora vamos para uma outra situação aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho 1/4 de meio. Então sempre a segunda fração é a primeira vez que foi partido inteiro. A primeira vez que foi partido inteiro é a segunda fração sempre. Então tá aqui, ó, 2 partes, eu vou tomar apenas
uma delas. A metade exatamente. Pronto. Agora, dessa parte que eu tomei, eu quero saber 1/4 dela. Então, se eu quero saber 1/4 dela, eu vou ter que dividir isso daqui em 4 partes. Ok? Só que quando eu fizer a divisão, eu vou até o final, ó, até na parte que eu não pintei. Então, vamos lá, ó. Uma parte, 2, 3, mais ou menos, tá? Não vai ficar certinho, porque eu não vou medir, senão a aula vai ficar muito longa, ó. Então, estou repartindo aqui, ó. Aparentemente, parece até que ficou boa. Pronto. Então, primeira coisa, o que significa essa fração no desenho? Então, eu reparti em 2 partes e tomei uma. Pronto. E da parte que eu tomei, eu quero 1/4. Então, eu divido em 4 partes e só pego uma das partes. Muito bem. Se a gente contar todos os retângulos que temos aí, nós temos na forma vertical. Ó, 1, 2, 3, 4 retângulos. E na horizontal, 2, 8. Então, isso tudo aqui está em 8 partes. E quantas eu tomei? Quantas partes eu tomei de 8 retângulos? Ó, só em verde aqui. 1. Certo? Então, primeira parte. Olho para a segunda fração. Represento ela graficamente. De 2 partes eu tomei uma. Pronto. O que eu quero então? Eu quero saber quanto é 1/4 da fração, da fração representada aqui, de meio. Ou seja, 1/4 da parte tomada. Então eu pego isso daqui, divido em 4 partes. E vou pegar da parte tomada apenas uma, porque é 1/4. E aí eu olho para o todo e tenho aqui 12 retângulos e uma só que eu estou considerando. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu estou multiplicando as duas frações, 1/4 vezes meio, lembrando que os vezes não vamos usar pontinho, e que quando eu multiplico 1 por 1, 1 vezes 1 e 4 vezes 8, eu tenho exatamente o 1/8 que representa esse todo. Essa forma de multiplicar nós já aprendemos e temos até aula aqui no YouTube falando sobre isso. Certo, gente? É um conteúdo importante, ele aparece muito em probleminhas, tá? E fique atento porque vamos ter novas aulas a respeito. Aqui no seu canto direito do seu dispositivo tem o botãozinho escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal. Por quê? Porque eu quero que você se inscreva. Além de que eu quero que o canal cresça, também entendo que se você apenas se basear por uma aula, você não vai compreender o curso todo sobre frações. Para que você tenha um aprendizado bacana sobre frações, é necessário que você acompanhe as próximas aulas, que é a complementação do curso. Que acompanhe as próximas aulas e que também veja as aulas que já tem aqui no curso sobre fração. Então se inscreva para que você acompanhe as nossas aulas, além de também clicar no sininho para que quando essa aula estiver no YouTube, o YouTube se encarrega de avisar você. Tá bom? Deixe seu like aí se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e espero você para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.